Sejam todos bem-vindos. Nossa segunda aula. Na terceira vai ser o quê? Não, primeiro exercício, depois a prova. Tá? Vocês estão sofrendo antecipadamente, a prova é no final, os 30 minutos finais. Tá? Vamos para alguns avisos inicialmente. Nós temos, primeiro, é provável que algumas turmas ainda não estejam vinculadas ao cigarro, tá? Não precisa se preocupar tanto com isso, que isso vai ser resolvido. Então, vocês provavelmente também não vão ter acesso à plataforma Moodle ainda, mas isso não se justifica de você não ter pegado ainda a lista e ter iniciado, tá? A lista está lá na plataforma Moodle e qualquer pessoa pode acessar, independente de se tem login ou não. Tá? Então, acesse a plataforma Moodle e pegue a lista e comece a fazer. A lista é para entregar até quando? Quinta. Vulgo amanhã, né? Amanhã à noite, 11h59. Não é para começar a lista amanhã, 9 da noite, tá? Não é para fazer isso, tá bom? Porque quando tem que dar errado, dá com jeito. Tu vai querer fazer a lista amanhã, 9 da noite, aí quando tu pegar a lista, vai faltar energia. Né? Aí tu vai ter que fazer a luz de velas. Aí quando tu quiser tirar foto da lista, o celular já descarregou. Aí tu vai ter um monte de fatores para dizer que tu não conseguiste enviar a lista. E não tem segunda chamada para a lista. A lista é amanhã, 11h59, tá? Então, para quem não tem ainda o acesso, o login na plataforma Moodle, o que é que deve fazer? Vai pegar a lista, vai resolver a lista e vai criar um arquivo com toda a sua solução. Um arquivo só. Não é para ter várias fotos e enviar um monte de fotos. Tá? Não é isso. Você cria um arquivo só. Aí, como você vai criar esse arquivo, cada um de vocês vai ter uma certa habilidade para isso. Uns vão criar um arquivo em PDF, outros vão querer fazer no Word, outros vão querer fazer em LaTeX, e assim vai indo. Tá? Isso não tem problema. Cria um arquivo só e envia. Envia para esse e-mail. Só é para enviar para esse e-mail quem não tem ainda login na plataforma Moodle. Tudo bem? Para quem já tem, você vai lá na plataforma Moodle. Deixa eu mostrar aqui para você. Você vem aqui na plataforma Moodle, tá? E bem aqui, ó, clique aqui para submeter a sua lista. Aí você clica e vai aparecer todas as instruções, tá? Você desce um pouquinho aqui. Tá vendo bem aqui, ó? Adicionar e envio, tá? Aí você clica aqui, adicionar e envio. Aí você desce mais um pouquinho. E aqui está o espaço onde tu vais colocar a tua lista resolvida. Tudo bem? Tá? Precisa escrever o enunciado? Não, é só a resolução. Tá? Então, claro, você vai identificar essa da primeira questão, essa da segunda questão. Tá? Então, coloca aqui. É um arquivo só, que contenha toda a sua solução. E depois que você colocar o arquivo aqui, você tem que vir salvar mudanças. Tá? Se você não salvar mudanças, você não vai ter enviado a sua lista. Tudo bem? Então, esse é o processo para você fazer aí. Para quem não tem o login na plataforma Moodle, envia para o e-mail do projeto. Tá? Vamos para mais um aviso. A prova vai ser na sexta-feira, nos 30 minutos finais. Primeiro é a aula de exercícios. Se concentrem bastante nas aulas de exercícios. Tirem o máximo de dúvidas, tá? Porque após a aula de exercícios, 30 minutos finais é a prova, tá? A prova vai ser na sala e o bloco que for determinado que vai chegar no seu e-mail, tá ok? Geralmente vem D, P e o número da sala. Esse D é o bloco, P significa profissional e o número da sala você procura lá. Tá? Se você está em dúvida do qual é a sua sala, envia um e-mail para o Projeto Newton, tá bom? Pode acontecer de você não conseguir fazer a prova na sexta-feira. Aconselho que faça. Por quê? Porque é uma prova de matemática básica. Então, independente se você assiste a primeira e a segunda aula,
é conteúdo que você já viu lá no ensino médio. Então, faça mesmo. Faça, estude, vá logo treinando, pegue a lista, treine bastante a lista, beleza? E faça outros exercícios, tá? Então, é matemática básica a primeira prova. E se você não fizer a prova, vai ter a prova de segunda chamada. Você tem que lembrar o seguinte, perdeu essa prova, você já vai ter 2 provas para fazer, que é da próxima sexta e da segunda chamada. Então, vai eliminando logo essas coisas. Tenta fazer mesmo a prova, tá? Se não conseguir, vai ter a segunda chamada que a gente vai marcar a data para vocês. Tudo bem? O cronograma do projeto e as notas de aula que eu cheguei a mencionar para vocês, brevemente será postado lá na plataforma. Assim que for postado, vocês vão receber uma notificação de que já tem um cronograma e as notas de aula, tá? Beleza? Tudo certo? Vamos iniciar então a nossa aula, tá? Vamos lá. Então, a nossa aula de hoje, a gente dá continuidade. A gente não chegou a finalizar a aula anterior. Faltou falar de um pouquinho mais desse slide em diante. Esse slide trata de função cúbica. Uma função polinomial, eu coloquei para você a forma geral de uma função polinomial. Se, por acaso, o coeficiente são aqueles números reais que estão na frente da variável, tá? Se todos os coeficientes forem 0 e o maior deles estiver na frente do x ao cubo, aliás, e o único não nulo estiver na frente do x ao cubo, então esse polinômio ele é de grau 3. Então, a gente vai chamar de função cúbica, tá? Então, uma função cúbica, ela pode ser assim, ó, f de x igual x ao cubo, tá? Pode ser isso. Pode ser que ela seja da seguinte forma: 2x ao cubo menos x quadrado, tá? Quem determina o grau do polinômio que descreve essa função é o maior número, é o maior expoente, ok? Então, pode ser que seja assim, ó. Pode ser que seja assim, tá? Não existe uma regra da escrita, tá? Pode ser que o cubo esteja aqui no final. Tudo bem? Não é para você olhar sempre para o que está na frente, é para você olhar para o maior expoente, tá? É isso que você tem que olhar. Então, isso aqui é uma função cúbica, tá? Só isso que você precisa identificar. Identificar o grau do polinômio que está descrevendo a função. Só para a gente não cometer uma falha, não existe função do primeiro grau, função do segundo grau, função do terceiro grau. Isso não existe. Função não tem grau. O que tem grau é o polinômio. Beleza? Tá? Então, evitem essas linguagens. Tá? O gráfico típico de uma função cúbica é mais ou menos assim. Tá? Ele tende a crescer, vai ter uma certa concavidade que pode ser para baixo ou para cima, e ele tende a mudar de concavidade depois. Geralmente, esse é o tipo de gráfico para uma função cúbica. E a função que nos interessa hoje é essa função especial chamada de função racional. As funções racionais, o que é que você vai ver? Você vai pegar 2 polinômios, tá? Então, uma função f de x vai ser um quociente de p de x com q de x. Tá? Então, observe aqui. O que é que eu estou fazendo? Essa função f, eu estou definindo ela como sendo a divisão entre o polinômio p com o polinômio q. Tá? Esse p de x e q de x são polinômios. Só projeta lá para o pessoal ver. Tá. A função f é o quociente entre p e q. Tá? Esse p de x e esse q de x são polinômios. Nota que eu não dei restrição para esses polinômios. Tá bom? Então, esse polinômio p e esse polinômio q pode ser grau 1, grau 2, grau 15, grau 20. O polinômio de cima pode ter grau maior que do polinômio de baixo. O polinômio de baixo pode ter grau maior que do polinômio de cima. Não tem problema, tá?
Mas aqui que você está vendo é um quociente, né? Qual é o problema que você tem que tomar cuidado quando você vê uma divisão? É o quê? O zero. O zero de quem? Do denominador. Então, todas as vezes que você estiver trabalhando com funções do tipo racional, você tem que tomar o cuidado para ver as raízes do polinômio Q. Tá? Então, o cuidado a ser tomado, o cuidado são as raízes de Q de x. Esse é o cuidado que você tem que tomar. Tá? Então, o que você vai fazer com as raízes do Q de x? O que você vai fazer com ele? Com essas raízes? Pode ser uma, pode ser duas, pode ser três, pode não ter nenhuma. Tá? Mas suponha que existam raízes. Suponha que eu diga assim que x0 é uma raiz de Q de x. O que significa isso? O que significa? Significa que se no lugar do x você colocar o x0, se você fizer essa conta, Q de x0, isso dá 0. Tá? Mas você vai poder fazer essa conta na função f? Não, porque vai dar uma divisão por 0. Tá? Então, as raízes do Q são retiradas do domínio da f. Na verdade, as raízes do Q não pertencem ao domínio da f. Tá bom? Então, o cuidado que tu tens que tomar é, o domínio da função f vai ser alguma coisa, eu vou colocar aqui alguma coisa, tá? Menos as raízes de Q de x. Tudo bem? É isso que tu tens que pensar. Por que eu coloco aqui alguma coisa? Porque eu não sei ainda em que contexto essa função f está. Pode ser que sejam os números naturais, pode ser que sejam os números inteiros, pode ser os racionais, pode ser os reais. Então, por isso que eu vou colocar aqui alguma coisa. Tá? Mas o que tu tens que tomar cuidado é que tu tens que tirar as raízes do denominador. Beleza? Então, vamos aos exemplos. Exemplos. Pergunta que eu te faço. Exemplo 1. F de x igual a x² mais 5 dividido por x. Essa função é uma função racional? Sim ou não? Sim. Para você responder essa pergunta, se tiver dúvida, você tem que fazer a seguinte pergunta para você mesmo. Em cima é polinômio? Resposta: sim, é um polinômio. Embaixo é polinômio? Sim, é polinômio. Então isso é racional. Tá bom? Essa é a pergunta que tens que fazer. Agora, para essa função, qual é o domínio dela? Qual é o domínio dela? São todos os reais menos o zero. Então, o domínio dela é todos os reais menos o zero. Você pode escrever assim, você pode escrever assim, tá? Você pode escrever x pertence aos reais, tal que o x é diferente de zero. Tá bom? Você pode escrever assim, você pode escrever, se é todos reais, então vai de menos infinito até o zero. Eu não quero o zero, então eu coloco o zero aberto, unido de zero até mais infinito. Nota que está aberto. Tá? Então, tudo isso aqui é solução. Tá ok? Então, não se enganem na hora que vocês estiverem fazendo exercícios. É natural que a escrita do resultado final de vocês sejam distintas. O que não é natural é que o significado seja diferente. Tá? Tem que significar a mesma coisa, mas a escrita não precisa ser exatamente a mesma coisa. Tá bom? Muito bem. Então, vamos pegar essa função racional aí. F de x igual a x menos 1 sobre x mais 1. É racional? Sim ou não?
Sim, por quê? Em cima é polinômio e embaixo é polinômio, tá? Então, qual é o domínio dessa função? Qual é o domínio? Todos os reais menos quem? O menos 1. Então, isso aqui é todos os reais, eu só tenho que retirar daí o menos 1. Por que o menos 1? Quem sabe? Porque se você pegar o menos 1 e substituir bem aqui, vai dar menos 1 com mais 1 é 0. Não pode dar 0 embaixo. Tudo bem? Tá? Por isso. Vamos ao próximo exemplo. Então, antes de irmos para o próximo exemplo, nota o gráfico ali. Esse gráfico lá é dessa função que eu acabei de escrever para você. Observa o que acontece com o gráfico quando eu estou chegando perto do menos 1. Olha lá. Aqui perto do menos 1, se eu vou me aproximando pelo lado direito, o gráfico vai lá para baixo. Então, ele vai lá para menos infinito. Se eu estou me aproximando de menos 1 pelo lado esquerdo, o gráfico vai lá para mais infinito. Então, a pergunta é, o que acontece no menos 1? Não sei. Ok? Porque não está definido no menos 1. Eu sei que quando eu me aproximo do menos 1 pelo lado direito, vai para menos infinito. E quando eu me aproximo pelo lado esquerdo, vai para mais infinito. Tá? Então, sempre nos problemas de domínio de uma função, sempre acontecem essas coisas estranhas. A função, a gente diz que ela tende a explodir. Ou ela explode para mais infinito ou para menos infinito. Às vezes, ela tende a um número fixado, que a gente vai ver daqui a pouco em outros exemplos. Tá? Mas tende a acontecer coisas estranhas assim. Tá bom? Diga. Não pode ser 0 embaixo numa função racional. Tá? Sempre que tiver divisão, não pode ser 0 embaixo. É, porque não existe divisão por 0. Não está definida a divisão para 0. Tá? Próximo exemplo. Essa função bonitinha aí. Então, olha, a função é essa. F de x igual a x² mais 3x menos 4 vezes x² menos 9 dividido por x² mais x menos 12 vezes x mais 3. Olha para essa função. Qual é o domínio dela? Primeiro, sempre que você pegar uma função, esquece aquele hábito de pegar conta e querer fazer conta. Você tem que pegar conta, pensar e criar estratégias do que tu vais fazer. Tá? Porque se você olha para isso aqui e querer fazer conta, você pode chegar num caminho bem complicado. Por exemplo, tem um produto aqui, tem um parêntese, mais um parêntese, já vou fazer um chuveirinho aqui. Tem outra aqui, outra aqui. Vou fazer mais um chuveirinho e mostrar ao professor que eu sei fazer chuveirinho. Né? Não vai adiantar de nada, cara. Vai só te atrapalhar. Por que tu vai te atrapalhar? Porque aqui tu tens o polinômio de grau 2, aqui tu tens o polinômio de grau 2. Quando você fizer a multiplicação, vai dar um polinômio de grau 4. A gente sabe determinar as raízes de um polinômio de grau 4? Facilmente? Meio complicado, né? Aqui embaixo, polinômio de grau 2, aqui um polinômio de grau 1. Quando você fizer o produto, vai dar um polinômio de grau 3. Sabemos determinar facilmente as raízes de polinômio de grau 3? Pode ser que seja complicado também. Tá? Então, vamos trabalhar com o que nós temos. O que é que nós temos? Polinômio de grau 2, a gente é safo nisso, né? Grau 2, a gente é safo nisso. Grau 2 também. E grau 1, essa é a minha praia. Né? Deixa comigo. Então, vamos lá. Quem são as raízes desses polinômios? Espera aí, professor, deixa eu colocar a báscara aqui, que eu já vou matar essa parada. Pode fazer, não tem problema nenhum. Tá? Pode fazer divisão de polinômio, usar báscara, some produto, não importa. O que importa é que você saiba chegar no resultado sem perder muito tempo. Tá? Então, olhando para esse polinômio de grau 2, uma raiz que você consegue enxergar de primeira, consegue?
Quanto? Quanto? 4. 4 ao quadrado dá 16. 3 vezes 4 dá 12. 12 com 16 dá 28. Menos 4 não vai dar 0. Oi? Outra? Oi? 1. Beleza. 1 é uma raiz, olha. 1 ao quadrado dá 1. 3 vezes 1 dá 3. Com mais 1, 4. Menos 4, 0. Então, eu sei que 1 é uma raiz aqui. Tudo bem? Deu para entender? 1 é uma raiz. Não? É só substituir. Você tem que pensar qual número real eu posso substituir aqui que dá 0. Só nesse polinômio de grau 2. Tá? Se você não quer ficar pensando assim, está forçando muito a minha cabeça. Pronto, mata a tua vontade. X² mais 3x menos 4. Eu quero saber quando isso é 0. O coeficiente A é 1, o coeficiente B é 3, o coeficiente C é menos 4. Eu vou tirar o delta aqui, que é B², menos 4AC. Aí eu vou calcular esse delta aqui. Se ele for positivo, eu estou de boa, né? 3 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes menos 4. O delta vai dar 9. Aqui vai dar 16. Maravilha! É o melhor delta de todos os tempos, né? 25, que a gente sabe a raiz, né? Só que você está vendo o tempo que eu estou perdendo, né? Tá bom? Então, faça isso. Se quer fazer isso, faça, mas faça com uma certa velocidade, tá? Então, eu vou fazer só esse, hein? Então, pronto. X é igual... Essa fórmula eu sei. Tem gente que até tatua isso aqui. Menos B. Quem é o B? O B é 3. Mais ou menos. Quem é o delta? É 25, né? Sobre 2 vezes o valor do A. A gente já sabe quem é o A. O A é 1. Então, dá para enxergar aqui? Dá, né? X é igual. Aqui é menos 3, mais ou menos. A raiz aqui é 5, e isso aqui é 2. Então, x' é menos 3 com mais 5 dá 2. Dividido por 2 é 1. X duas linhas, menos 3 com menos 5 é menos 8. Dividido por 2 dá menos 4. O colega estava errando só o sinal. Tá bom? Aqui, porque deu 1? Menos 3 com mais 5 dá mais 2, né? Mais 2 dividido por 2, 1. Tá bom? Tudo bem? Então, as raízes é 1 e menos 4. Tá? Então, ótimo. Essa vai ser a última conta que a gente vai fazer aqui, tá? Se despeçam dela. Tchau. Tá? Não vai fazer mais isso aqui. Vamos lá. Então, olha. Então, eu já sei que esse polinômio aqui tem raízes 1 e menos 4. Tá? E esse polinômio aqui, quais são as raízes dele? 3 e menos 3. Beleza. Esse polinômio aqui, menos 3. Esse polinômio aqui, menos 4 e mais 3. Vamos ver? Menos 4 dá 16, com menos 4 dá 12, com menos 12, 0. E o outro é menos 3, que você falou? Mais 3. 3 ao quadrado dá 9, com mais 3, 12. Perfeito. Tá? Muito bem, então, nós vamos reescrever isso. F de x é igual... Se isso aqui tem raízes 1 e menos 4, então a gente reescreve ele da seguinte forma. Vai ficar x menos 1 vezes x mais 4. Certo? Que é x menos a raiz, x menos a raiz. Só que a raiz lá é menos 4. Menos com menos vai ficar mais. Tá bom? O outro lá é x² menos 9. X² menos 9, já sabemos que as raízes são 3 e menos 3, né?
vai ficar x menos 3, x mais 3. Tá bom? Isso tudo dividido. Embaixo, as raízes do x² mais x menos 12, me lembra? Era menos 4 mais 3? Isso, né? X mais 4 e x menos 3. Era menos 4 mais 3, tá. E o outro já não vou mexer nele, x mais 3. Pronto. A partir das raízes, eu consegui escrever os polinômios dessa forma, tá? O que eu ganho? O que eu ganho com isso? É tudo multiplicação, né? Então, cai na minha praia novamente, porque, vão embora, vai embora, não perturba mais, né? Aí você vai querer fazer o seguinte: f de x igual a x menos 1, não é isso? É isso que você quer fazer? É ou não é? Nunca mais faça isso. Tá bom? Por que nunca mais faça isso? Oi? Está errado onde? Aqui é menos 4? Não, tem um mais aqui, é esse mesmo, né? É sempre x menos a raiz. Está errado o sinal? Quais são as raízes aqui? É menos 4. Tá, então não me deixem errar. Olha, não paga a bolsa dela mais, tá? Então, aqui é x menos 4. Qual é o outro? X mais 3, então. X mais 3. É isso? Olha, vocês estão fazendo as contas erradas. Então, quem é que eu vou cortar agora? Oi. É x menos a raiz, então é x mais 4, estava certo. Agora eu vou te tirar um ponto. Tá certo. Estava certo aqui. É x menos a raiz, estava certo. Anotem o nome dela. Tá? Então, f de x, voltando aqui. F de x igual x menos 1. Tá? Por que não pode fazer isso? Por que não pode? Porque está sendo multiplicado por 1? Mas multiplicar por 1 não muda nada, né? Porque o quê? Eu acho que eu vou fazer um gráfico aqui e eu acho que vai dar o que você está falando. Esse gráfico, x menos 1, ele é assim, né? Ele passa aqui no menos 1, tá? E essa função aqui, ela está definida no menos 4, certo? Posso fazer essa conta para o menos 4? Menos 4 com menos 1, posso, né? Posso. Essa conta também está definida para o 3. 3 menos 1 é 2. Também posso. Essa conta também está definida para menos 3. Menos 3 com menos 1 dá menos 4. Posso fazer essa conta. Mas a função f, eu posso fazer essa conta? Não. Entendeu? Então, essa função aqui não é a função f. Então, para com esse negócio de querer ficar cortando tudo, assim, sem pensar no que está sendo feito, tá? Então, muito cuidado. Então, essa função f aqui, ela é, colocando aqui, o domínio da função f é os números reais menos quem? Eu tenho que tirar o menos 4, eu tenho que tirar quem? O 3 e o menos 3, não é isso? Não é esse o domínio da função f? Tá. Agora, olha aqui. Quem é o domínio dessa função aqui? Quem é o domínio dela? É todos os reais. Compreende o problema de ficar cortando as coisas?
Porque quando você corta as coisas, você acaba jogando para baixo do tapete alguns problemas que você já tinha percebido no início da conta. Diga. Eu não estou falando de fazer conta, eu estou falando da impossibilidade de fazer conta. Tá? Por exemplo, aqui você não pode substituir o 3, porque vai dar 0 aqui embaixo. Aqui você pode substituir o 3. Entendeu? Então, essa função aqui, ela é uma outra função, que é uma função g, que ela é isso. Essa função g, ela é idêntica à função f em todos os reais, menos quem? Menos o menos 4, o 3 e o menos 3. Deu para entender? As duas funções são idênticas em quase todo o domínio, só não em 3 pontos. Tá? Então, agora a gente pode pensar que isso que está aqui é o gráfico da função g. Não é o gráfico da função f. O gráfico da função f tem que retirar o menos 4. Então, eu procuro onde está o menos 4. Suponha que o menos 4 está bem aqui. Então, eu vou lá no gráfico e coloco aqui uma bola aberta. Não existe gráfico da função f no menos 4. Menos 4 não faz parte do domínio. Tá bom? O que mais? Eu vou lá no 3. O 3 eu não posso fazer conta, porque vai dar 0 aqui embaixo. Então, eu vou lá no 3. Suponha que o 3 está bem aqui. Vou lá no gráfico e coloco uma bola aberta aqui, ó, no 3. No 3 não tem gráfico. Tá bom? Agora eu vou lá no menos 3. Está aqui o menos 3. Vou lá no gráfico do menos 3 e coloco uma bola aberta lá. Tá? Então, o gráfico da função f é essa reta com 3 buracos. Então, agora sim, eu posso dizer que esse gráfico é da função f. Tudo bem? Tá? Então, muito cuidado de ficar fazendo simplificações, porque ao fazer simplificações, você pode estar esquecendo problemas matemáticos na função que você está trabalhando. E os problemas matemáticos são problemas de domínio. Daí a importância de conhecer o domínio da função. Tá? Diferentemente da função anterior que nós vimos agora há pouco, dessa função aqui, onde o gráfico explodia e ia para mais infinito e menos infinito, nesse caso não acontece isso. Nesse caso, se você está se aproximando do menos 4, a função está indo para perto dessa bolinha aberta. Se você se aproxima do menos 4 pela direita, da mesma forma, o gráfico não está explodindo aqui, tá? Em nenhum dos 3 pontos. Então, pode acontecer essas duas coisas. Diga. O que eu fiz foi só decompor o polinômio. Escrevi o polinômio como produtos de outros polinômios, só que de grau inferior. No caso, eu escolhi polinômios de grau 1. Tá? Sempre que você tem um polinômio de grau 3, você vai nas raízes dele e consegue ir decompondo ele. Tá bom? Diga. Não entendi a pergunta? Essa conta grandona aqui que surgiu foi a decomposição do polinômio. E o que nós temos lá? Tá, um grau 2. Esses dois juntos, quando eu multiplicar aqui esses 2 parênteses, vai dar aquele polinômio de grau 2. Aquele primeiro polinômio lá. Quando você multiplicar esses 2 parênteses, vai dar o x² menos 9, que é aquele segundo polinômio. Tá? Quando você multiplicar esses 2 parênteses, vai dar aquele primeiro polinômio lá de baixo, aquele polinômio de grau 2. E esse aqui é o polinômio que já tinha lá. Só fiz fazer a decomposição. Tá bom? Busquei as raízes para poder decompor os polinômios. Oi? Pode perguntar. Não entendi? Não, serve. Serve. Para que serve essas contas aqui que a gente fez? Achar as raízes. Para isso. Alguns de vocês já vão ter a habilidade de olhar para o polinômio e já saber as raízes.
Tá? Outros vão precisar fazer a conta. Diga. Some produto é mais fácil. Tá bom. O colega primeiro aqui da frente perguntou, essa conta então não serve para nada? Serve. Essa conta serve para a gente achar as raízes. O outro colega ali na frente estava dizendo assim, poderíamos achar as raízes de uma maneira mais rápida, que é utilizando o artifício da some-produto. Tá? Some-produto é mais fácil para achar as raízes quando os coeficientes aqui, o coeficiente que está na frente do x² é 1. Quando é 1, é mais fácil você achar as raízes por some-produto. Tá bom? Tá aí, monitoria. Te aconselho. Tá? A colega está pensando assim, como é que eu vou usar some-produto? Senão a gente vai começar a ir para a educação básica agora. Tá? A gente não vai fazer isso. O que é que a gente vai fazer? Corram na monitoria. Detectamos um ponto que vocês precisam recuperar. É encontrar as raízes de um polinômio. Tá bom? Vocês precisam ir com os monitores. Monitores se preparam para ensinar a encontrar as raízes. Tá, beleza? Outra dica que você pode fazer é a seguinte. Achou uma das raízes, faz divisão de polinômios. Se vocês souberem fazer divisão de polinômio, também é fácil de achar outra raiz assim. Tá? Tá bom? Até aqui, pessoal. Ok? Esse é o gráfico, tá? Que a gente fez agora há pouco lá. Ela é uma reta com esses buracos. Tá? Seria a reta completa se for a função g. A função f tem esses 3 buracos no gráfico. Tá? Função potência. Função potência mudou agora a ideia. A ideia é que esse alfa do expoente pode ter uma riqueza bem maior de números que tu podes colocar ali. Tá, ok? Agora, há pouco nos polinômios, estava um pouco restrito. Estava restrito ali nos naturais. Tá? Agora, você pode colocar um número racional ali, você pode colocar um número irracional, pode colocar um número negativo, pode ir alterando esses números do expoente. Quando você começa a fazer isso, a gente chama essas funções de função potência. Tá? E aí vai surgir a função raiz quadrada. Tá? Então, o que você viu lá no 6º ano, que você estudou raiz quadrada, tem também a função raiz quadrada. Qual é o cuidado que você tem que tomar ao estudar a função raiz quadrada? Qual o cuidado? O x não pode ser menor que 0. Tá? Então, se o x não pode ser menor que 0, então o domínio da função é todos os reais menos quem? Menos os negativos. Então, a gente coloca um mais bem aqui. Tá bom? Ou você pode dizer assim, ó, x pertence aos reais, tal que o x ele é maior, ou ele pode ser também igual a 0. Tá? Você pode escrever isso. Você pode também escrever que é todos os reais menos o intervalo de menos infinito até 0 aberto. Tá? Você pode dizer também que é 0 fechado até mais infinito aberto. Todas essas notações significam a mesma coisa. Tá bom? Então, esse é o domínio da função raiz quadrada. Tá? E o gráfico da função raiz quadrada é esse aí. Esse é o gráfico dela. Então, se você tem uma raiz quadrada, nunca pensa em fazer gráfico para a parte negativa, porque não vai ter. Tá bom? Só tem gráfico na parte positiva. Tá? Essa outra função, que é uma função potência, onde o expoente é menos 1. Então, o que é que você tem? A função potência é x elevado a alfa. Só que se esse alfa for menos 1, então você vai ter f de x igual a x elevado a menos 1. Tá? Então vai ficar assim, ó, f de x igual a 1 sobre
x. Tá ok? Porque x elevado a menos 1 é 1 sobre x. Então, agora o domínio vai mudar novamente. Diga. Você quer dizer que a função potência é uma função exponencial? Vocês acham que pode? Quem acha? O que é uma função exponencial? O x está no expoente. Então, quem varia na função exponencial é o expoente. A base não, a base está fixada. Na função potência, quem varia é a base e o expoente está fixado. Entendeu? Então, ao contrário das coisas. Tá? Então, qual é o domínio dessa função aqui? Domínio dessa função f. Quem é? Todos os reais menos o zero. Tá? Então, todos os reais menos o zero. Essa é uma forma de escrever. Tá? Você pode escrever também, eu já cheguei a apagar, de menos infinito até zero, unido, de zero até mais infinito. Aí já é mais chatão escrever assim. Tá? Você pode escrever também x pertence aos reais, tal que esse x é diferente de zero. Tá? Pode escrever a forma que você quiser, desde que esteja correta. Tá? Muito bem. Então, esse é o gráfico dessa função potência. Agora, funções definidas por partes. Você quer ver o gráfico? Qual palavra? Essa. Função potência. Funções potências. Tá? Agora, a função definida por parte. Função definida por partes. O que seria? Diga. Não, não toca nem x nem y. Quando a gente estudar limite, a gente vai ver que ela chega muito perto do y e chega muito perto do x, mas não toca. Tá? Quando a gente estudar limite, se a gente mandar esse x para infinito, tanto mais infinito quanto menos infinito, vai dar zero o resultado. Tá bom? Só que esse resultado dar zero não significa que vai tocar no zero. Significa que ele está se aproximando do zero tanto quanto você queira. Só isso. Tá? Agora, a função definida por partes. Isso aqui vocês já viram algumas funções assim, lá no ensino básico, quando você estudou funções modulares. Tá? Só que aqui a gente amplia. A gente pega um monte de outras funções definidas por partes. O que é que a gente vai fazer? Suponha que essa aqui seja a reta real. Tá bom? O que é que a gente pensa em funções definidas por partes? Você fixa um ponto e diz assim, ó, até esse ponto, ela é uma coisa. Desse ponto até um certo outro ponto, ela é outra coisa. Desse ponto até o outro ponto, ela é outra coisa. Então, a função ela pode simplesmente mudar o seu comportamento bruscamente. Tá? Por isso que a gente diz que são funções definidas por partes. Ela pode simplesmente começar assim, ó. Ela pode iniciar assim, bonitinho, de repente aqui ficar uma bola aberta, e ela dá um salto para cá, e aqui ela ser uma reta, segmento de reta, e aqui ficar uma bola aberta, e ela der um salto para cá, e aqui ela fazer isso aqui. Tá? Pode acontecer isso. Tá bom? Então, o que é que você tem que conseguir entender? Você olhar para a expressão da função e pensar assim, nessa parte do domínio, qual a expressão que dá origem a esse gráfico? Nessa parte do domínio, o que acontece? E nessa parte do domínio, o que acontece? Você não pode simplesmente olhar para um pedacinho do domínio e querer dizer o que vai acontecer em um outro pedaço lá distante. Porque esse outro pedaço distante pode ser uma função totalmente diferente da parte inicial. Então, você tem que olhar o domínio como um todo. Tá? Então, vamos ver os exemplos para você perceber isso. Esse exemplo.
a função f de x, ela é x² se o x for maior ou igual que menos 1. E ela é 1 menos x se o x for menor que menos 1. Tá? Então, como seria o gráfico dessa função? Você coloca o plano cartesiano e vai para a mudança de parâmetro. Ela está acontecendo o que a mudança? A mudança está acontecendo no menos 1. Se for maior que menos 1, eu uso isso. Se for menor que menos 1, eu uso isso. Tá? Então, vamos para o menos 1. Menos 1 está aqui. Então, eu penso assim, ó, aqui pode ser igual também. Se for igual a menos 1, eu uso essa função. Então, menos 1 ao quadrado dá quanto? Menos 1 ao quadrado? 1. Então, pronto. Então, a imagem é 1. E qualquer número maior que menos 1, eu uso x ao quadrado. O gráfico do x ao quadrado é uma parábola de concavidade para cima que passa pela origem. Tá? Então, o gráfico é isso aqui. Ok? Nota que eu só desenhei o gráfico do menos 1 para lá. Tá? Diga. O que é que eu estou vendo? Primeiro, por que eu peguei o menos 1? Porque o menos 1 é onde está ocorrendo a mudança. Tá? Então, se for maior ou igual que menos 1, eu uso essa expressão. Se for menor que o menos 1, eu uso esta expressão. Então, eu vou querer olhar primeiro do menos 1 para lá. Como essa região são os números maiores que menos 1, se é maior, vou usar essa. Então, eu vou pegar o x ao quadrado. Como é o gráfico do x ao quadrado? É uma parábola. A concavidade é para cima e passa pelo zero. Aí eu calculo no menos 1. Pego o menos 1 e substituo aqui. Menos 1 ao quadrado dá 1. Então, aqui é 1. Tá bom? Então, eu já sei o gráfico do menos 1 para lá. Agora eu quero saber o gráfico do menos 1 para cá. Esses são números que são menores que o menos 1. Se é menor, eu uso esta função. Tá? Quem é essa função? É uma função afim. Tá? O coeficiente aqui do x é negativo, então ela é decrescente. E ela corta o eixo y no 1. Tá bom? Então, se eu não tivesse nenhuma restrição, ela passaria bem aqui, ó, pelo 1, e ela seria decrescente. Não é isso? Então, seria isso aqui o gráfico dela. Essa. Só que eu não posso desenhar o gráfico do menos 1 para lá. Eu posso desenhar o gráfico só antes do menos 1. Então, essa parte aqui não existe, tá? Essa parte toda aqui não vai existir. Eu só posso desenhar do menos 1 para cá. Vamos supor agora no menos 1. Quanto seria? Pega o menos 1 e substitui aqui. Quando você substitui menos 1 aqui, vai ficar 1 menos... No lugar do x, eu coloco menos 1. Então, essa conta vai ficar 1, negativo com negativo fica positivo, isso aqui vai dar 2. Se eu pudesse fazer a conta aqui, daria 2. Então, esse número aqui seria o 2. Mas não posso fazer a conta porque eu só posso pegar números menores. Como eu não posso fazer a conta, aqui é bola aberta. Tá bom? E aqui é bola fechada. Tá? Então, esse é o gráfico da função f. Você vem de menos infinito até menos 1, é essa reta. De menos 1 para lá, é essa parábola. Tudo bem? Tá? Parece estranho? Parece estranho? Um pouco novo, né? Mas vocês vão se acostumar.
Não se preocupa que não vai piorar. As coisas em cálculo só melhoram. É sempre assim, só melhora. Não, eu e a matéria. O colega perguntou se é só eu que estou dizendo isso. Muito bem, então essa é uma função definida por parte. Vamos pegar agora uma função definida por parte que vocês conhecem bem. Função modular. Essa. Essa vocês dominam. Sim ou não? Sim ou não? Claro que sim. De graça. Essa função modular, vocês já trabalharam com esse tipo de função. Se ainda não trabalharam, já sabe que a noite hoje vai ser longa, né? Essa função, tá? Como é a cara dessa função retirando o módulo? Essa é a pergunta, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Primeiro relembra o que é a função modular. A função modular é o seguinte: o módulo de um número é o próprio número se esse número for um número maior ou igual que zero. Tá? É isso que significa o módulo. Mas se por acaso esse número for negativo, então você tem que trocar o sinal dele. Então, se ele for negativo, você troca o sinal dele, que é quando ele é negativo. Tá? Essa é a definição da função modular. Beleza? Então, o que é que nós vamos fazer? Você vai pegar esse módulo e trabalhar neles separadamente. Vamos pegar só esse por enquanto. X menos 2. Mesma ideia daqui. O módulo de x menos 2 é o próprio x menos 2. Só vai ser x menos 2 se isso for positivo, concorda? Então, se x menos 2 for uma coisa maior ou igual que zero. Tá? Mas vou trocar o sinal dele se isso for uma coisa negativa. Então, é menos ele se o x menos 2 for uma coisa menor que zero. Tá bom? Que é isso que diz aqui a regra da função modular. Tá? Agora, a gente pode reescrever isso da seguinte forma. Vou escrever a mesma coisa, x menos 2, se. Olha, está negativo, eu passo positivo, né? Agora, esse aqui. Vou escrever mesmo, fazer o jogo de sinal aqui. Vai ficar menos x mais 2. Se está negativo, passo positivo. O x for menor que 2. Tá? Então, isso é a mesma coisa que isso. Tá? Então, olhar para essa parte da função modular é a mesma coisa que olhar para essa função definida por partes. Tá? Agora eu vou fazer a mesma coisa para essa outra parte. Tá bom? Olha lá. Então, vou pegar módulo de x mais 3 igual. Pela definição de módulo, isso aqui é x mais 3 se o x mais 3 for maior ou igual que zero. E isso aqui vai ser menos ele se o x mais 3 for um número negativo. Tá ok? Mesma ideia. Diga. A função definida por partes, você só precisa ver uma coisa. Suponha aqui que isso aqui seja... O colega está pedindo para explicar novamente como é que se dá uma função definida por partes. É assim, suponha que eu tenho uma certa expressão A aqui e uma certa expressão B aqui. Tá? Eu só vou utilizar a expressão A se tiver uma certa condição. Suponha que seja maior ou igual que zero. Eu só vou utilizar essa expressão B se o x for menor que zero. Tá? O que significa isso? Que se você estiver no plano cartesiano,
você tem que olhar para o zero, que é onde muda as expressões. Você olha para o zero está bem aqui. Então, essa região aqui é a região que é maior ou igual que zero. Então, nessa região, eu uso A. Então, se eu estiver desse lado, eu só posso pensar em A. Não posso pensar em B. Tá bom? Essa região é uma região que é menor que zero. Tá? Então, se é menor que zero, eu só posso pensar em B. Então, desse lado, eu não posso pensar em outra coisa que não seja B. Tá bom? Essa que é a história. Aqui, ó, olha o que está aqui. A mudança de parâmetro não é o -1? Então, do -1 para lá, são números que são maiores que -1. Então, eu só posso pensar em uma coisa. Quem? x². Não posso pensar outra coisa. Tá? Agora, antes do -1, são números que são menores que -1. Então, eu só posso pensar em uma coisa. Quem? 1 menos x. Por isso que tem um gráfico do 1 menos x. Tá bom? Diga. Não necessariamente. Você está falando de positivo e negativo. O colega está perguntando se o lado A é positivo e o lado B é negativo. O que é positivo aqui é só o domínio. E negativo, o domínio. A imagem pode ser que esteja acima ou abaixo. Se estiver acima é positivo, se estiver abaixo é negativo. Tá bom? Então tem que ver o que você quer exatamente. Tá? Então, continuando aqui, vou reescrever isso. X mais 3, se passo 3 para lá, x for maior ou igual que -3. E menos x menos 3, se o x for menor que -3. Tá bom? Essas são as duas partes dessa função f. Então, agora, a gente faz o seguinte esquema. Vou colocar aqui x menos 2. E aqui, eu vou colocar módulo de x mais 3. E aqui embaixo, eu vou colocar a função f. Tá? Coloquei as 3 retas aí para eu saber o que é que eu vou fazer. Diga. Aqui? Olha, está x mais 3 menor que 0, certo? Eu só peguei o mais 3 e passei para o outro lado. Menos 3. Tá bom? Então, o que é que eu preciso fazer aqui agora? Eu vou olhar onde as coisas estão mudando. Para essa função, onde as coisas mudam? As coisas mudam no 2. Tá? Então, vou delimitar aqui onde é o 2. Suponha que seja aqui o número 2. Ok? Agora, do 2 para lá, são números que são maiores do que o 2. Maiores do que o 2, o que acontece? Dá x menos 2. Tá bom? Então, vou escrever isso. X menos 2. Tá? Do 2 para lá. Antes do 2 dá menos x mais 2. Tá bom? Pronto. Já fixei aqui uma coisa. Vou para o outro agora. Módulo de x mais 3. Onde acontece a mudança? No menos 3. Então, eu vou pegar o menos 3 aqui. Suponha que seja bem aqui o menos 3. Depois do menos 3, são números maiores que menos 3. Maior que menos 3 é isso. Então, é x mais 3. E antes do menos 3, são números menores que menos 3. Menor que menos 3 é isso. Então, é menos x menos 3. Tá? Pronto, já escrevi a próxima linha. Agora eu vou para a última linha. O que é a última linha? É a função f. O que é a função f? Eu tenho que pegar essa e somar com essa. Então, eu vou olhar para a linha de cima e somar com a linha de baixo. Eu tenho que pegar o menos 3
eu tenho que pegar o 2 e agora eu vou somar. Tá? Do menos 3 para cá, é isso aqui. Ó. E do menos 3, olha quem é. É esses caras. Então, eu vou somar esses dois. Menos x com menos x dá menos 2x. Menos 3 com mais 2 dá menos 1. Tá bom? É isso que acontece antes do menos 3. Do menos 3 até o 2, o que acontece? Vamos lá. Do menos 3 em diante, até o 2. Do 2 está bem aqui. Acontece isso. Então, vou pegar esse cara. Agora, olha em cima. Do menos 3 até o 2. Está aqui o 2, o menos 3 está para cá. O que acontece? Acontece isso. Tá bom? Então, eu vou somar os dois. X com menos x dá 0. 2 com mais 3, 5. Então, entre menos 3 e 2, a função é 5. Tá? Do 2 para lá, o 2 está bem aqui assim. Do 2 para lá, é esta função. Tá ok? Então, vou fazer assim. Do 2 para lá dá isso. Do 2 para lá, dá isso. Tá ok? O que é que eu tenho que fazer? Não tenho que somar? Então, eu vou somar. X com mais x. 2x. 3 positivo com 2 negativo dá 1 positivo. Tá ok? Então, a função f, ela é da seguinte forma. F de x é igual... A função f, ela é... Antes do menos 3, é isso. Então, ela é menos 2x menos 1 se o x for menor que menos 3. Entre o menos 3 e o 2, ela é 5. Então, ela dá 5 se o x for maior ou igual que menos 3 e menor ou igual que 5. Tá? Então, entre menos 3 e 5, aliás, menos 3 e 2, desculpa. Entre menos 3 e 2, ela dá 5. Tá bom? E depois do 2, o que acontece depois do 2? Dá isso aqui. Bom? Vai ficar 2x mais 1 se x for maior que 2. Essa é a função f. Tá bom? E o gráfico dessa função? Gráfico dessa função. Vamos lá. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o menos 2 e tenho que pegar o 3, porque é onde acontecem as mudanças. Ó. As mudanças acontecem no menos 2, no menos 3 e no 2. Então, vou pegar aqui, olha. Menos 3 e 2. Entre menos 3 e 2, a imagem é 5. Então, eu marco aqui o 5. E entre menos 3 e 2, a imagem é 5. Então, esse é o gráfico entre menos 3 e 2. Tá bom? Agora, depois do 2, o gráfico é isso. Suponha que você pega o 2 e substitui aqui. 2 vezes 2 é 4, com mais 1 é 5. Então, ela começa aqui no 5 mesmo. Só que isso aqui é uma função afim, que é crescente porque o A está positivo. Então, ela é uma reta para cima. Ok? Agora, antes do menos 3, o gráfico é isso. Então, você pega o menos 3 e substitui aqui, só para ver o que aconteceria. Menos 2 vezes menos 3 vai dar 6 positivo. 6 positivo com 1 negativo vai dar 5. Então, ela começa aqui mesmo. Tá? Agora, daqui para cá, é esse gráfico, que é uma função afim, que é uma reta decrescente, porque esse cara está negativo. Então, é uma coisa assim. Tá bom? Então, esse é o gráfico da função.
Tá? Qual o domínio dessa função? Tem problema de fazer conta com alguma coisa? Tem? Posso usar qualquer número aqui? Qual é o domínio da função afim? Reais. Qual é o domínio da função constante? Os reais. Qual é o domínio da função afim? Os reais. Então, o domínio dessa função é R. Beleza? Diga. Para voltar? Não me faça fazer isso. Que função é essa? É a função modular. Tá? Só não me peça para repetir tudo. Tá, essa aqui é a função modular, que é a função que você vai precisar para trabalhar em toda a sua função. É só a definição. Como é que se define ela? É ela mesma se o cara for positivo. E é menos ela se o cara for negativo. É só isso que você precisa. Então, você olha para a coisa. É positivo? Mantém. É negativo? Troca o sinal. Essa é a ideia. As três surgiram no momento que eu somei as duas. Quando eu somei as duas, surgiram as três funções aqui. As três partes, na verdade, da função. Tá bom? Imagem. Imagem da função. Diga. Vai somar. Exato. A pergunta do colega é: qual a operação que eu vou fazer com essas duas linhas? Quem vai dizer isso para mim vai ser este sinal que está aqui. Tá? Como está um sinal de positivo, eu vou somar. Se tivesse um sinal de negativo, eu ia subtrair. Se tivesse uma multiplicação, eu ia ter que multiplicar. Tá bom? Se tivesse uma divisão, eu ia ter que dividir. Ok? Esse se vai colocar fechado aqui ou aqui, isso você decide. Porque nota que a extremidade desse vai para a extremidade desse, que é a mesma extremidade desse. Então, é indiferente de você colocar o igual aqui ou aqui. Tanto faz. Tá bom? Você não pode colocar o igual nos dois. Tá? É indiferente. Tanto faz. Tanto faz. O colega está perguntando se eu vou colocar igual aqui, aqui, aqui ou aqui. Nesse caso dessa função, é indiferente. Tá? Não pode colocar igual aqui e aqui. Você escolhe, ou coloca aqui ou coloca aqui. Tá? Imagem dessa função. Qual é o conjunto imagem dessa função? Olha, você percebeu que a imagem está do 5 para cima? Ninguém aqui embaixo é alcançado. Tá? Lembre-se que o domínio é nessa reta, a imagem é nessa reta. Então, a imagem é do 5 para cima. Então, a imagem é isso aqui, ó, do 5 até mais infinito. Ou você pode escrever y pertence aos reais, tal que o y é maior ou igual que 5. Tá bom? Tem outras formas também de escrever. Tá? Então, essa é a imagem. Beleza? É fechado em 5 porque o 5... O colega está perguntando se na imagem por que está fechado aqui. Porque o 5 faz parte da imagem. Tá bom? Se ele não fizesse parte, aí seria aberto. Tá? Eu estou gostando que vocês estão perguntando, eu só não estou gostando que vocês não estão indo no microfone. Aí todo mundo iria. Vamos lá. Continuando. Vamos função injetora agora, que o nosso tempo está avançando. Avançou bastante, na verdade. Função injetora. Então, vamos fazer o seguinte trato. Nós temos ainda 30 minutos. Para a sua prova, você precisa ainda compreender o que é uma função injetora e o que é composição de funções. Tá? Então, eu vou pular alguns itens e vou focar em injetividade e composição de função.
Então, tu já sabe que tem isso na tua prova, né? Injetividade e composição de função. Então, te liga. O que é uma função injetora? O que é que tu precisas para saber o que é uma função injetora? Você tem que olhar para o domínio da função, tá? Então, se você tem uma função que vai de um certo conjunto A para um conjunto B, tá bom? E você pega dois elementos no domínio, um x1 e um x2 no domínio, esse A aqui é o domínio da função f, tá? Se por acaso o x1 for diferente do x2, então a imagem do x1 tem que ser diferente da imagem do x2. Isso que é ser injetora, tá? Em outras palavras, se você pega dois caras no domínio, eles têm que chegar em dois caras diferentes. Eles não podem ir nos mesmos caras. Tá ok? É isso que tem que acontecer. Essa é uma forma de enunciar. Outra forma de enunciar é o seguinte. Você pega dois caras da imagem. Então, você pega um f de x1 e um f de x2. Nota, se está f de x1, significa que ele já saiu do domínio e chegou lá na imagem. Tá? Esses já são elementos da imagem. Já é elemento da imagem. Se eu pegar dois caras lá, que são iguais, então, obrigatoriamente, o x1 tem que ser igual ao x2. Isso que é ser injetora. Tá bom? Naquele diagrama de flecha lá que você vê, se tem 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 15, por exemplo, tem que acontecer isso. Ó. Nota que os caras daqui estão indo em caras diferentes. Tá bom? Não pode acontecer uma coisa assim, ó. O 2, por exemplo, ir no 9. Porque o 9 já está relacionado com o 4. Tá? Isso não pode acontecer para ser injetora. Tudo bem? Isso que é ser injetora. Se você pega dois caras diferentes aqui, as imagens têm que ser diferentes do outro lado. Tá? Então, vamos treinar isso. Essas duas funções. Essa função afim e essa função racional. Vamos pegar a função afim, por enquanto. Vamos ver se elas são injetoras. Bem, f de x igual a x mais b. Claramente, se ela é uma função afim, então esse a não pode ser zero. Tá? Porque se fosse zero, não seria uma função afim, seria uma função constante. Tá? Então, olha, essa função afim é injetora? Essa é a pergunta. Ela é injetora? O que é que eu tenho que verificar? Eu tenho que fazer uma das duas coisas. Ou eu faço o 1, ou eu faço o 2. Uma das duas coisas eu tenho que fazer para verificar que ela é injetora. Vamos fazer o item 2. Vamos fazer o seguinte. Ó. Sejam f de x1 e f de x2 elementos que estão na imagem da função f. Tá? Eu peguei dois caras que estão lá na imagem. Tais que acontece o seguinte. F de x1 é igual a f de x2. Tá bom? Peguei dois caras na imagem que são iguais. Só que esse cara aqui, ele veio da imagem do x1 e esse cara aqui, ele veio da imagem do x2. Tá? É como se estivesse vindo assim. Ó. Veio da imagem do 4 e veio da imagem do 2. Tá? Essa é a ideia. Agora, quem é f de x1? A função f é isso. Se é f de x1, significa que onde eu tiver x na função, eu coloco x1. Tá bom? Então, vai ficar a, no lugar do x, x1.
mais B é igual a f. Quem é a função f? Essa expressão. No lugar do x, coloco x2. Ax2 mais b. Beleza? Agora eu tenho de um lado b positivo e do outro lado b positivo. Dá para cancelar, né? Então, vou cancelar o b. Então, vai ficar ax1 é igual a ax2. Tudo bem? Agora, lembre-se, é uma função afim. Se é função afim, esse a não é zero. Se não é zero, eu posso dividir tudo por a. Ok? Se eu divido tudo por a, é equivalente a fazer isso. Certo? Cancelo a, vai ficar x1 igual a x2. Terminou. Por que terminou? Porque eu peguei dois caras que são iguais e provei que eles são iguais. Eu peguei duas imagens iguais e provei que os dois elementos do domínio são iguais. Então, a função é injetora. Tá? Vamos ver um outro exemplo. Diga. Esse aqui não. Esse aqui não. Isso aqui não é injetora porque está indo dois caras do mesmo cara. O que eu mencionei aqui é o seguinte, que quando você pegou dois caras na imagem, eu só peguei aleatoriamente na imagem, eu não sei de onde eles vieram. Eu sei que eles são imagem de um cara lá que veio aqui e imagem de um cara lá que veio no mesmo cara. Depois que eu fiz as contas, eu constatei que, na verdade, esses dois caras são a mesma pessoa. Tá? Muito bem. O exemplo 2 eu não vou fazer agora. Se der tempo no final, eu faço. Vamos para a composição de função. Vou pular essa parte, depois eu falo com vocês. Composição de função. Composição de funções. O que é composição de funções? É como você vir da sua casa para o projeto Newton e ter que pegar dois ônibus. Tá? Você pega o primeiro ônibus, desce no lugar e pega o outro ônibus. E chegou no destino. Tá? Basicamente é isso. Tá bom? E claro que para você pegar o segundo ônibus, é necessário que onde você desceu pertença ao domínio do segundo ônibus. Né? Entende? Porque você chega naquele lugar, não adianta você chegar naquele lugar e não passar outro ônibus ali, né? Se não passar, não te ajudou de nada. Tá? Então, a ideia é a seguinte. Você tem aqui um conjunto A, você tem aqui um conjunto B, você tem aqui um conjunto C. Você sabe sair de um conjunto A para um conjunto B por uma certa função. Você sabe fazer isso. Mas você também sabe sair de um conjunto B e chegar num conjunto C por uma certa função. Tá? Você sabe também fazer isso. Mas a pergunta é, se você sabe fazer isso e sabe fazer isso, então você tem que saber fazer isso. Tá ok? Agora, não adianta, de repente, você usar uma função aqui, uma função f, suponha, eu vou colocar aqui uma outra função, e um outro conjunto aqui, um conjunto D. Suponha que você tenha uma função aqui que venha para cá. Essa aqui é uma função H. Tá ok? Você tem uma função que sai do conjunto A e vai para o conjunto D. Mas o que você quer fazer é chegar no conjunto C. Mas não tem uma função para lá. Isso aqui é equivalente a você ter olhado errado e pegado o ônibus errado. Né? Ok? Você queria ir para São Brás para pegar um ônibus para cá, mas você pegou um ônibus que foi para Iquaraci. Aí, se deu mal. Né? Então, você errou o caminho. Tá? Então, qual é o cuidado que você tem que tomar? Quando você sai do conjunto inicial, você tem que cair em um conjunto que faça parte do domínio da outra função. Tá? Essa é a ideia. Ok? Então, vamos lá. Então, olha, a escrita vai ser dessa forma. Deixa eu colocar a escrita direitinho aqui para vocês.
Então, a escrita vai ser assim. Ó. Tu tens a composição de G com F, de A para R, e a notação que a gente vai usar é aquela, G bola F, de X, significa que tu vais fazer esta conta. Tá bom? Aí, quando tu fizeres essa conta aqui, vai dar origem a uma outra função, tá? Então, se você está trabalhando com outra função, vai surgir um domínio. Vamos chamar essa função aqui de uma certa função H, tá? Porque a gente pode querer se referir a ela sem ficar falando G bola F, tá? Então, você pode querer saber o domínio dessa função. Qual é o domínio dessa função G bola F? Qual é o domínio dela? Pensa, você tem que fazer primeiro a conta da F, tá? Fazer a conta da F só faz sentido se você pega números que estão no domínio da F. Tudo bem? Então, o elemento precisa pertencer ao domínio da F. Essa é a primeira condição. Mas não basta ele estar no domínio da F. Eu preciso que, quando eu fizer a conta com ele caia no domínio da G, porque eu vou ter que fazer conta com a G depois. Então, a condição é que a F de X pertença ao domínio da G. Ou seja, não basta você pegar o ônibus. Você tem que saber que esse ônibus vai te deixar em um lugar que existe um outro ônibus que te traga para cá. Entendeu? Então, não é qualquer ônibus. Então, não é qualquer elemento que tu podes pegar. Tem que ser elemento que esteja no domínio e essa imagem precisa estar no domínio da outra. Tá? Então, isso que tu vais fazer. Então, vamos fazer as contas que vocês vão ver que a coisa é mais simples do que parece. É sempre simples. Esses exemplos. Eu vou pegar um exemplo primeiro mais fácil. Esses dois exemplos estão um pouco complexos. Vamos pegar um exemplo mais fácil que esses. Eu vou pegar assim, vou pegar uma função g de x igual só x quadrado, tá? E a função f igual a x mais 1. Tá bom? Suponha que eu tenha essas duas funções, tá? E eu quero fazer a seguinte conta. Eu quero fazer a composição da f com a g. Fazer a composição da f com a g é fazer esta conta. Tá? Composição da f com a g é fazer essa conta. O que significa isso? Antes da gente saber o que significa isso, você sabe o que significa isso? G de 2? O que é g de 2? Você tem que olhar para a função g. Quem é a função g? X ao quadrado. No lugar do x, tu estás colocando 2. Então, é você fazer 2 ao quadrado, que é 4. Tá bom? Aqui, nós não estamos colocando um número mais. Agora, a gente vai colocar uma função. Tá bom? Então, quem é a função g? A função g é x ao quadrado. No lugar do x, você vai colocar quem? A função f. Tá bom? É isso que tu tens que fazer. Quem é a função f? X mais 1, só que isso tem que ser elevado ao quadrado. Deixa eu escrever um passo a mais. Tens que fazer isso aqui, ó. F de x, só que isso tem que ser elevado ao quadrado. Tá? Isso aqui é igual. Quem é a f? X mais 1. Isso ao quadrado. Tudo bem? Pronto. Essa aqui é a composta da G com a F. Tá? Vamos treinar isso aí para vocês falarem em coro a resposta. Coloca lá no slide, por favor. A função g agora
ela é 2 sobre x mais 2. E a função f é x mais 3. Tá? Suponha que eu queira fazer novamente g bola f. Quero fazer essa conta. Como é que faz essa conta? Essa conta se faz assim. É g, e dentro da g vou colocar a função f. Tá bom? Então, eu vou olhar para a função g. Onde tiver x na função g, eu vou colocar quem? A função f. Tá? Então, a função g é isso. Então, 2 sobre... No lugar do x, eu coloco f. F de x mais 2. Tudo bem? Continuando. 2 sobre... No lugar, o que é a f? X mais 3. Tá? Então, vai ficar assim, ó. X mais 3 mais o 2. Então, vai ficar 2 x, 3 com mais 2, 5. Essa é a composta. Tudo bem? Essa é a composta da g com a f. Só que nós estamos só fazendo contas sem nos preocupando com um detalhe. Qual é o detalhe? Domínio. Tenho que me preocupar com o domínio. O que é que tem que acontecer com o domínio? A imagem da função precisa estar no domínio da g. A imagem da f precisa estar no domínio da g. Vamos ver se funciona. Olha para cá. Quem é a imagem da função f? É todos os reais. Por que é todos os reais? Porque é uma função afim. A função afim, ela pega todos os números reais. Tá? Então, a imagem dessa é todos os reais. Tá ok? Será se toda a imagem está dentro do domínio da g? Quem é o domínio da g? É todos os reais menos o menos 2. Então, eu posso até fazer essa conta. Só que depois eu vou ter que ter um estalo na mente e lembrar, eu não posso fazer essa conta se der menos 2 aqui. Isso só vai dar menos 2 aqui quando esse x for menos 5. Tudo bem? Olha lá, se você pega o menos 5 e substitui aqui, menos 5 com mais 3 dá menos 2. Entendeu? E o menos 2, você substituindo aqui, vai dar ruim, né? Vai dar 2 sobre 0. Beleza? Então, o problema está no x igual a menos 5. E olha lá. Percebe? Então, você já poderia ter detectado desde o início que quando você fizer a composição, vai surgir um problema. E esse problema já poderia ter sido detectado desde o início. Mas isso não te impede de fazer a composição, depois tu só retira esse problema. Tá? Aí escreve, só precisamos tomar esse cuidado no domínio da função f. Tudo bem? Tá? Muito bem. E aí, estão ficando mais felizes agora? Estão, né? Estão, claro que estão. Ficarão mais felizes ainda hoje à noite, quando vocês reverem todas as 2 aulas na velocidade 2, né? Vamos ver mais uma composição? Eu vou colocar essa outra que está um pouco mais complexa. Essa função g igual a raiz de x ao quadrado menos 1 f de x igual a x quadrado menos 2. Tá? Vamos fazer a mesma composição. Ok? Então, é g bola f. Isso aqui é você fazer esta conta. Tá?
Você vai olhar para a função g, onde tiver x, você coloca f de x, tá? Então, vamos olhar para a função g. Está aqui a função g. Então, eu pego a função g, onde tiver x, vai ser f de x, tá bom? Então, vai ficar f de x ao quadrado menos 1. Beleza? Tudo bem até aí? Agora eu vou continuar. Igual a raiz. Quem é a f? A f está lá. Ó. A f é x² menos 2. Mas ela está ao quadrado. Menos 1. Fazer a conta. Desenvolve aqui o quadrado. Se você não quiser desenvolver, não tem problema nenhum. Tá? Desenvolve. Vai ficar x² menos 4x² mais 4. Menos 1. Depois faz a continha aqui. Tá? Vamos olhar para o domínio? Vamos olhar para o domínio? O que a gente tem que tomar cuidado? O que a gente tem que tomar cuidado? A raiz não pode ser negativa. Esse é o cuidado. A raiz não pode ser negativa. Então, isso aqui de dentro não pode ser negativo. Então, vamos olhar só para isso de dentro. Olha lá. O x² menos 1... Você concorda que x² menos 1 é esse gráfico aqui dele? Não é isso o gráfico do x² menos 1? É isso, né? Então, de menos 1 até 1 é uma região proibida, concorda? É uma região proibida, tá? Então, eu tenho que retirar essa região toda. Essa região de menos 1 a 1 é a região que não está no domínio da função g. Porque a imagem está negativa. Tá? Então, eu tenho que retirar essa região. Mas quem é que pode fazer com que essa região apareça? É a função f. Tá? Então, você vai para a função f e verifica onde é que isso aqui vai ficar entre menos 1 e 1. Essa aqui é só o x² menos 1. Tá? Vamos para x² menos 2. O gráfico é quase o mesmo, só que mais embaixo. Ele faz isso. E ele faz isso. E agora aqui vai dar o quê? Vai dar raiz de 2, né? E aqui menos a raiz de 2. Certo? E eu não quero que essa conta fique entre menos 1 e 1. Não pode. Então, eu vou pegar aqui menos 1 e vou pegar aqui 1. Tá? Essa região aqui é proibida. Tá ok? Quando é que dá menos 1? Nesse cara. Quando é que dá menos 1? Nesse cara. Quando é que dá 1? Nesse cara. Quanto é que dá 1? Nesse carinha. Aí você senta com calma e retira as partes que vão dar problema. Tudo bem? Sala 13. Alô? Pode falar. Seu nome e curso? Bom dia, professor. Bom dia. Meu nome é Wendel, eu sou de Engenharia Mecânica. E eu tenho uma dúvida na parte que o senhor escreveu no quadro, que é a raiz quadrada de x², se não me engano, menos 1 ao quadrado, e o senhor desenvolveu. Eu poderia cortar a raiz ou teria que desenvolver para a questão ficar correta? Ah, você quer fazer... Fica no microfone, por favor. Você quer cortar isso com isso? É mais isso? Embaixo, mais embaixo. Mais embaixo, você quer cortar esse com esse? A outra, a próxima. A próxima?
Esse com esse? Isso. É blasfêmia. Não pode. Não pode. Ah, tá. Tá? Vocês sabem por que não pode, né? Tem uma operação bem aqui. E todos esses que eu cortei é a mesma coisa. Tá? Não pode fazer isso. Se não tivesse esse menos 1 aqui, aí poderia cortar. E o que era que ia surgir? Imagina que eu corto aqui. Vai sair só x? Não. Vai sair módulo de x. Lembra que a raiz só tem imagem positiva, tá? Então sai sempre dentro do módulo. Deu para entender? O colega lá da sala, deu para entender? Tudo bem? Tá, beleza. Não vamos fazer isso. Ainda bem que ele perguntou isso, porque senão a gente ia ver isso na prova, né? Vocês acharam graça que se denunciaram? Diga. Para onde foi o f? A função f é isso. Então, no lugar da função f, eu coloquei quem ela é. Tá bom? Foi só isso. Tudo bem, pessoal? Tá? Nesse gráfico? Não é que ele não possa ser negativo. O que é que se você olhar só... O colega perguntou por que o x aqui não pode ser negativo, já que está elevado ao quadrado. Não é que o x não possa ser negativo. Não pode essa conta toda ser negativo. Aí eu pego só isso e fiz o gráfico disso. Está aqui. Aí, quando eu faço o gráfico, eu noto que entre menos 1 e 1, o gráfico está abaixo do eixo. Então, está negativo. Entendeu? Tanto que ele pode ser menos 2, menos 3, não tem problema. O que ele não pode ser de 0 a menos 1 e de 0 a 1. Tá bom? A gente pode finalizar. Diga. É o desenvolvimento desse quadrado. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tá bom? Eu vou ficar aqui fora, se vocês quiserem continuar tirando dúvidas, a gente pode ir lá para o quadro. Tá bom? Bons estudos, pessoal. Tá? Até sexta. Tchau, tchau.